2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. É um texto extremamente conhecido, diz assim o texto sagrado. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Amém e amém. Eu quero falar um pouquinho sobre esta expressão de Paulo, onde Paulo diz assim, doutrina de demônios. Paulo, quando ele fala essa expressão, se Paulo tivesse pastoreando no século de número 21, eu tenho certeza que após Paulo terminar o sermão, ele receberia uma mensagem no WhatsApp, alguém lhe criticando, e alguém dizendo para Paulo, onde já se viu você usar uma expressão tão forte como esta? Doutrina de demônios? Que absurdo! Só que Paulo, ele não apenas usou uma única vez essa expressão dura. Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 20, Paulo falando sobre um homem chamado Alexandre, olha o que Paulo disse. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Você imagine Paulo assumindo o microfone de uma igreja ou escrevendo uma carta pública, porque a carta aqui é para a igreja, para o pastor da igreja, mas para ler na congregação. E Paulo usa expressões como doutrinas de demônios, e ele vai usar agora a expressão que está mandando, entregando alguém para Satanás. Irmão, meu pai, eu tenho certeza que se ninguém tivesse falado essa palavra, se Paulo não tivesse falado essa palavra, e o Bruno Andrade falasse, eu tenho certeza que eu iria viralizar em algum canal por aí. Porque Paulo diz, doutrinas de demônios, e Paulo fala que entregou Alexandre, o famoso Alexandre o Latoeiro, para Satanás. Paulo ensinando aqui, ele está dizendo que alguns estavam, por um período de tempo, até no caminho certo, no caminho correto. Todavia, eles vão se apostatar da fé. Eles vão ser seduzidos por espíritos enganadores. Espíritos enganadores iriam seduzir essas pessoas, iriam levar cativo o coração dessas pessoas. E Paulo, observe o texto, Paulo fala que nos últimos dias haveria sim muitos enganadores. E o que nós devemos entender sobre essa expressão enganadores é que o enganador, ele não anda com uma placa na testa dizendo, eu tenho doutrinas de demônios. O enganador, ele não anda com uma placa na testa dizendo, olha, eu possuo, eu prego doutrinas de demônios. E eu vou mais além. O que eu estou pregando hoje não tem nada a ver com pregadores de internet de Pix. Porque, posso ser sincero, o nível deles é tão baixo, mas é tão baixo, que eu não vou perder um culto para falar desse povo aí. Não vou perder um culto para falar desse povo aí. Porque enganadores é uma sutileza muito maior do inimigo que abrange até mesmo os nossos púlpitos, as nossas igrejas. Paulo também aqui, ele usa a palavra hipocrisia. Hipocrisia é pensar de uma maneira e agir diferente. O que é hipocrisia? Hipocrisia é você dizer algo e agir de outra maneira. Hipocrisia é você pregar uma coisa
mas agir completamente oposto ao sermão que você ministrou. Hipocrisia, na verdade, é mostrar ser o que você não é. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é quando você se reveste de uma capa e você mostra para as outras pessoas ser algo que, na verdade, na realidade, você não é esta pessoa. Isso aí é hipocrisia. E nós estamos em uma decadência no púlpito. E daqui a alguns dias eu vou trazer uma mensagem aqui sobre santidade no âmbito de vestimenta num contexto histórico, e já está molhando o meu coração. Mas eu quero preparar o teu coração para entender a decadência que nós estamos vivendo. Toda igreja que o seu foco principal não é Jesus Cristo, essa igreja, ela tem doutrinas de demônio. Toda igreja em que o pastor da igreja, o pregador da igreja, ele vive pregando mensagens de autoajuda, não prega a cruz de Cristo, negar-se a si mesmo, o preço do pecado, as consequências do pecado. Pastores que fogem destes tópicos, na verdade, eles talvez não estão percebendo, mas eles estão sendo instrumentos do inimigo, doutrinas de demônio, enganando os ouvintes, e os ouvintes vão tomar atitudes baseado na decisão que o coração foi sendo cativado pelo sermão, e aí eles vão tomar decisões na vida, e as decisões não vão ser frutíferas, não vão ser efetivas, vão viver uma vida de amargura, e daí depois eles retornam e perguntam: por que que a minha vida não muda? Por que que eu continuo na miséria? Por que que eu vou para a igreja, eu sirvo a Deus, mas parece que nada muda em mim? Por que será? Você já fez essa pergunta para você? Por que será que as coisas não mudam dentro de mim? Por que será que eu não vejo os milagres de Deus, as maravilhas de Deus? Hoje mesmo, eu recebi um vídeo de um amigo, e esse amigo disse assim: nós não vamos ter mais, na era moderna, homens como Moody, Spurgeon e John Wesley. Por quê? Esses homens eram vozes de países inteiros, de uma multidão. E hoje em dia, nós não temos uma voz que representa o Brasil, nós não temos uma voz que representa a Europa, a América do Norte. Na verdade, nós temos centenas de milhares de vozes na internet e todo mundo querendo ter uma opinião. E cada um querendo gritar mais alto, e cada um querendo ser mais efetivo na sua audiência de redes sociais, e pagando impulsionamento, e pagando agências de marketing, para que a voz dele seja mais ouvida, e aí vai crescendo. E todo mundo hoje quer ter uma voz, quer ter uma influência. E nós estamos vivendo uma decadência, porque as pessoas não sabem mais o que é verdade e o que não é verdade. As pessoas estão confusas. As pessoas não sabem, o pastor da igreja local fala assim: irmão, toma cuidado com isso. Mas aí nas redes sociais, o outro pastor, que tem uma audiência maior do que o pastor local, o pastor diz que, irmão, isso daí não tem nada a ver. Aí o que acontece? Quem é que você vai ouvir? O pastor local ou o pastor da internet? Eu sou assembleano, raiz assembleana, não sou assembleano fanático, já fui, não sou, mas de longe que eu não sou. Mas já me perguntaram por que eu continuo usando terno e gravata para pregar. Eu continuo usando terno e gravata para pregar por alguns motivos. Primeiro, porque eu gosto, eu me acho mais bonito. Segundo, é porque eu sou rebelde. Se está todo mundo andando de um jeito, eu vou estar na contramão, e a certeza. Se está todo mundo usando skinny jeans, camisetinha, todo bombado, irmão, pode ter certeza que Bruno vai estar na contramão. Então, eu sou rebelde, é por isso que eu gosto de terno e gravata, porque eu sou rebelde com esse sistema. Só que a nossa decadência não tem nada a ver com gravata. A nossa decadência não tem nada a ver com, escuta, parede preta. Não tem nada a ver. A nossa decadência, a igreja está em decadência, não tem nada a ver
com uma igreja clara, igrejas tradicionais ou igreja de parede preta. Eu tenho um gosto. Sabe qual é o meu gosto? Vou dizer para vocês. Eu, pessoalmente, não gosto de parede preta. Mas eu também não gosto de parede de igrejas toda branca com aquelas luzes que parece que você precisa de um óculos escuro para entrar dentro. Tão clara que é. É coisa minha e da Joyce. A Joyce gosta de casa bem clarinha. Eu já gosto do escuro. Eu gosto de uma luz mais amarela, mais baixa, para não cansar a mente. E eu ficar, abrir o olho tranquilo. Talvez os meus olhos são muito sensíveis, eu não sei. Mas eu não gosto de nada muito claro. A única coisa que eu gosto claro é o sol azul, o céu azul, e assim tá bom. Mas a nossa decadência não tem nada a ver com isso. E eu percebo que muitos pregadores, querendo achar a solução para o problema, estão acusando ou o tradicional, ou o conservador, ou o liberal. Mas não é isso. É muito além disso tudo. Quer um exemplo? Não faz muito tempo que eu fui convidado para ministrar em uma igreja. E eu preguei nessa igreja num sábado e num domingo, e eu confesso que enquanto eu estava ministrando e conversando com o pastor, almoçando com o pastor, café da manhã com o pastor, almoço com o pastor, janta com o pastor, o dia todo com a família, eu olhava para aquele pastor e eu pensava assim, rapaz, esse homem é um pastorzão com P maiúsculo, esse camarada é um baita pastor. E enquanto eu olhava ele lidando com o culto, liderando o culto, dando oportunidade, orando, eu dizia assim, rapaz, eu acho que eu não sou pastor. Eu acho que eu não sei ser pastor. Eu preciso aprender com este homem. Eu fiquei encantado com a maneira dele, com a autoridade dele, com a postura dele, com o jeito dele. E eu dizia, que postura de pastor? Eu acho que eu sou muito jovem. Eu acho que eu não sou pastor. E aí, há pouco tempo atrás, eu recebo uma ligação que esse pastor que eu admirei por 2 dias, ele foi excluído de sua convenção, uma convenção muito séria do Brasil. Ele foi excluído de sua convenção porque ele tirou da conta bancária da igreja $1 milhão. E daí eu pensei comigo, esse era o pastor que você admirou e você queria ser igual? E aí está um dilema, confusões para todo lado e gente do Brasil envolvida e pessoas me ligando e tal, para saber o que está acontecendo. Aí eu pensando comigo, eu falei, pois é, quem é que está certo? A igreja preta ou o pastorzão com a sua postura de um grande líder assembleiano, mas com desvio de dinheiro e erros grotescos? Escuta, a decadência não é os rótulos. A decadência não são as camisetas que os jovens usam no congresso. A decadência não é o pastor assembleiano com gravata. A decadência não é isso. A decadência é a presença de Deus foi embora. Esta é a decadência, é que a presença de Deus parece que foi embora. Ontem eu estava sentado aqui e já refletindo um pouco nisso, enquanto os irmãos estavam louvando, eu perguntava para Deus, Deus, o Senhor está aqui dentro mesmo? E enquanto eu perguntava, de repente eu abri os olhos, eu fiz um giro dali para cá, e eu vi a gente chorando, um outro chorando, um outro chorando, um outro chorando, um outro chorando. Eu dizia, Deus está aqui. Aí hoje eu cheguei com esse mesmo pensamento, eu disse, será que Deus está aqui mesmo? Será que Deus está aqui? Aí de repente o irmão Carlinho puxa um hino, um dos mais antigos e mais calmos e mais melancólicos da harpa cristã, que é o 422. E quando ele puxou o 422, eu disse, irmão Carlinho pegou, sabe aquele hino de velório? Ele foi lá no culto fúnebre e pegou aquele hino. Aí de repente eu perguntei, será que Deus está aqui? Aí eu dou um giro, de repente eu vejo algumas pessoas chorando, aí eu olhei para o irmão Fábio e conversei com ele, ali cochichei um negócio com ele, e aí eu também comecei a chorar. Porque a decadência é que parece que Deus desapareceu dos cultos e da igreja. Leonard Reverie, um grande profeta dos anos 80 e 90, ele disse assim, o cristianismo hoje se tornou tão anormal que ser um cristão
e agir normal como um cristão do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos, na verdade você será considerado anormal. O sistema de hoje, o cristianismo de hoje se tornou tão anormal que se você de fato for um cristão de verdade e agir como Atos dos Apóstolos, como os apóstolos, no capítulo 2, 3 e 4, agir como eles, você vai ser considerado um anormal. E eu tenho vivido isso, e não quero entrar em detalhes, mas eu tenho vivido isso. Por quê? Eu e a minha esposa, depois de 2 meses de uma intensa guerra, em particular em silêncio, nós resolvemos vender a nossa casa para ajudar na compra do templo. E o que eu mais escuto das pessoas, tanto aqui até no Brasil, porque a notícia chegou lá também, é as pessoas dizendo assim para mim: o que é isso? Eu nunca ouvi isso, que loucura é essa? E eu acho que isso começou a pegar em mim. E aí de repente o Espírito Santo me lembrou de Atos, porque diz a Bíblia que eles vendiam as suas propriedades. E eles davam o dinheiro para os apóstolos de alimento para os pobres de Jerusalém, para ajudar os pobres de Jerusalém, ou seja, eles vendiam as suas propriedades. Na minha batalha interna, enquanto eu estava com dúvida do que fazer e até me considerando um louco, eu comecei a questionar. Foi quando eu senti o Espírito Santo, de certa forma, acalentando a minha alma, porque, irmão, Daniel Berg Gunnar-Vingre abandonou a Suécia, abandonou os Estados Unidos, para ir no Belém do Pará enfrentar malárias, enfrentar enfermidade, trabalhar em serviços pesados. Outros homens abandonaram as suas casas, venderam as suas propriedades e foram para a África, para a Ásia, perderam a vida. Sabe o que é normal hoje nas igrejas? Eu vou te falar o que é normal. Normal é você ser egocêntrico, pensar apenas em si mesmo. Isso é normal. Sabe o que é normal? Normal é você entrar na igreja e sair de um jeito, como que se você nunca tivesse entrado. Não viu Deus, não sentiu Deus, não tocou Deus, não louvou, não ouviu nada. Isso é normal. Sabe o que é normal? Normal é você ser uma pessoa vaidosa, egoísmo, egocêntrico, pensar apenas em si mesmo. Isso é normal dentro das igrejas hoje. Anormal é você se entregar ao reino de Deus. Anormal é você ser uma pessoa simples. Anormal é você ouvir um hino 422 e chorar. Isso é anormal hoje. Anormal é você puxar lá dos arquivos históricos antigos de letras arcaicas e você ouvir uma canção e você chorar. Isso daí é anormal para o povo de Deus, porque nós estamos em uma decadência espiritual. Ezequiel, no capítulo de número 44, versículo 10, diz assim: os levitas, porém, se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos ídolos, levaram sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guardas nos portões e ministros no templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo e estarão diante do povo para o servir. Deus, ele está sendo irônico aqui neste capítulo. Por que Deus está sendo irônico? Porque Deus está dizendo assim: olha, esse povo, os sacerdotes, eles se afastaram de mim. Esse povo se desviaram de mim. Esse povo, eles estão atrás de ídolos e estão acumulando iniquidade. Todavia, eles poderão servir no meu santuário, eles poderão ser ministros no templo do Senhor. Eles vão matar animais nos holocaustos e do sacrifício para que o povo possa estar e estarão diante do povo para servir. Até que eu posso traduzir para os irmãos para ficar mais fácil? Esses 2 versículos é a cara desta geração. Por quê? Por quê? Porque o púlpito está longe de Deus. Mas mesmo assim são ministros e pregam em nome de Deus. O povo, os líderes, os pregadores, os pastores estão atraindo para si multidão, mas acumulando as suas iniquidades, pregando sermões que não tem nada a ver com a Bíblia. Literalmente nada a ver com a Bíblia. Mas eles são ministros e guardas do templo.
Ou seja, eles não têm relacionamento algum com Deus, mas são líderes. Eles não têm intimidade nenhuma com Deus, mas são líderes. E nós estamos cheios de pessoas desse tipo. Pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus, mas querem bater no peito e querem dizer: eu sou pregador da palavra. Eu sou um pastor, eu sou um obreiro. A minha pergunta é: quem é Deus para você? Qual é a sua intimidade com Deus? O que é que você está renunciando na sua vida diária para você ser digno de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador de Deus? Porque escuta, aqui é santo, irmão. É santo. Um dos motivos que me perguntaram por que eu não troquei o púlpito ainda, colocar um púlpito mais de vidro, eu não troquei por alguns motivos, entre eles porque eu posso quebrar com um tapa desse. E segundo que isso daqui, para mim é um símbolo de solidez. É sólido o negócio, aqui aguenta o baque. É símbolo desta igreja. Escuta, eu não estou nem aí com multidão, eu não estou nem aí com um templo novo ou luxuoso. Eu quero entender e eu quero ver se Deus está na casa. Se Deus estiver na casa, para o meu coração, Ele basta. E eu disse para vocês, se Deus aparecer para mim e falar: Bruno, acabou teu tempo em Bridgeport, eu sou o primeiro a preparar minha mala e ir embora. Porque eu quero estar aonde Deus quer que eu esteja. Os sacerdotes aqui não têm Deus, mas servem no santuário. Eles não têm relacionamento com Deus, mas querem ser líderes. Sabe o que é pior? O pior é quando temos um culto e não conseguimos discernir, nem ouvir nada de Deus. Sabe o que é pior? O pior é quando você vê que o pregador não está com o coração molhado em Deus. Eu não estou falando de sermão simples, português simples, linguagem simples. Eu não estou falando de falar tudo errado, mais grande, nada disso, porque eu sou o pior aqui. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de você ter intimidade com Deus e a igreja entender que aquela mulher tem algo diferente nela, tem algo diferente nele, tem alguma coisa. John Wesley dizia uma frase, eu nunca entendia a frase de John Wesley, mas ele dizia assim: eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. Eu dizia, que frase é essa? Eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar? O que é isso? Sabe o que John Wesley estava dizendo? Eu me derramo em oração com Deus, na leitura bíblica, em renúncia, renunciando à minha carne, para me ser cheio do Espírito Santo, para que quando eu tiver a oportunidade de pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo queima a minha vida e as pessoas possam ver que o Espírito Santo está na casa, está na igreja, está no ambiente. É isso que eu quero, dizia John Wesley. Houve um pregador em 1958 que ele fez uma das maiores loucuras que eu já ouvi alguém fazer. O seu nome era David Wilkerson. Ele vai pregar para as gangues em Nova York, olha o que ele faz, loucura. David Wilkerson alugou o teatro do Brooklyn e ele chamou todas as gangues rivais para o teatro. E aí chega o dia do culto, os evangélicos não quiseram ir porque eram gangues perigosas. E aí as gangues entram dentro do teatro, eles travam a porta. E a estratégia das gangues era: nós vamos travar a porta e o último vivo é o que venceu a guerra. E David Wilkerson chama uma jovem e a jovem vai cantar para abrir o culto. E a jovem está cantando. Enquanto a jovem está cantando, as pessoas estão jogando latinha nela. Estão xingando ela, estão falando palavras sensuais à moça. E aí, de repente, David Wilkerson, ele assume a tribuna para pregar. E na primeira fila estava um dos líderes da gangue, por nome de Nick Cruz. E Nick Cruz, ele era tão louco, que ele não podia ser líder da gangue, porque ele era descontrolado. Fazia os maiores absurdos em Nova York, filho de mãe bruxa, filho de pai bruxo, abandonado. Mandaram ele de Porto Rico para Nova York, porque Porto Rico não aguentava ele, então mandou ele para as ruas de Nova York, e ele está sentado na primeira fileira. E David Wilkerson começa a pregar uma mensagem sobre a cruz, sobre transformação e verdadeiro evangelho. De repente, enquanto Wilkerson prega, Nick
Ele vê um raio naquele pregador. Ele vê algo tão sobrenatural, que aí o Wilkerson fala assim: quem quer aceitar Jesus? O pior veio na frente e aceitou Jesus Cristo. Quando o pior veio, todos os outros disseram: se ele que é o pior foi, então eu também quero aceitar a Jesus Cristo como o meu Salvador. Escuta, isso daí que é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é isso, igreja. O poder do Evangelho é você receber uma punhalada da palavra e sair daqui transformado, mudado, purificado e santificado. Jeremias capítulo 5, versículo de número 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E o pior, e o meu povo deseja isso. Para mim essa frase é o pior. Porque eu dizia assim durante toda a minha vida, eu dizia assim: o povo é inocente. Ah, coitado do povo. O povo está sendo enganado. Eu sempre dizia isso, coitado do povo. Mas eu não tenho dó do povo mais não. Porque o povo deseja. Está aqui. O povo quer. O povo ama. O povo ama profeta do Pix. O povo ama mensagem de autoajuda. O povo ama. O povo gosta. O povo gosta de ser enganado. Olha o texto. Os profetas mentem. E o povo gosta. Os profetas falam falsamente, mas é isso que o povo deseja. Deus estava dizendo: o povo tem o que eles desejam. Mentiras. O povo tem o que eles desejam. Mentiras. É isso. Ei, escuta. Mas nós estamos aqui guiados pela verdade. Eu não sou de fazer isso, mas se eu fosse eu de você, eu bateria no peito e diria assim: Deus, eu quero a verdade. Eu quero a verdade. O que liberta você é a verdade. O que vai mudar a sua vida é a verdade. O que vai tirar o peso das suas costas é a verdade. O que vai tirar você do engano é a verdade. Eu vou repetir até você entender. O que vai de fato mudar você de um A para B, do negro para o branco, é a verdade. A verdade é que liberta, a verdade é que transforma. Mas nós estamos com uma decadência também na igreja. Um dia, se você tiver a oportunidade, faça isso. Eu acho que existe em português. Mas esse mesmo pregador, por nome de David Wilkerson, no ano de 1973, ele teve uma visão. E algum tempo atrás eu estava indo para Mineola e eu coloquei a visão só ouvindo. E algo me chamou a atenção. Olha o que ele disse em 1973. Ele disse assim: haverá no futuro um modelo de megas igrejas. Serão grupos de pessoas que chegarão em uma cidade e vão atrair rapidamente a multidão. Serão como igrejas, como mega eventos, atrativos, homens muito brilhantes, mas negando a verdade do Evangelho. E quando eu ouvi isso, eu me arrepiei, porque hoje, irmão, igrejas virou franquia. É tipo McDonald's, virou franquia. E aí as pessoas chegam com as suas megas produções em uma cidade, com os seus megas musicistas da cidade, e com as palavras rasas de autoajuda, e com a tecnologia de vibração, de luzes e jogo, e o povo gosta. E aí, rapidamente, a igreja é lotada, lota a igreja, lota o ambiente. Mas não tem nenhuma transformação. Igreja, escuta, culto não é entretenimento. E pastores, nós somos tentados a entrar também no entretenimento, porque a desgraça do ser humano é o tédio. Porque o ser humano gosta de coisas novas o tempo todo. A nova pessoa cantando, a nova voz cantando, o novo pregador cantando. E aí os líderes, aonde que eles caem no erro? Todo culto é um entretenimento.
Você vai ver os pregadores hoje, principalmente americanos, todo dia eles fazem uma peça teatral na hora da pregação. Esses dias um trouxe um barco dentro da igreja. Um barco, um outro se vestiu de zebra dentro da igreja. Eu tenho nas minhas redes sociais, eu sigo ele só para acompanhar. Todo dia um atrativo para atrair, para prender. Isso daí é entretenimento. Agora escuta, entretenimento é o substituto da alegria do Senhor. Entretenimento é quando você quer algo para alegrar o seu coração, a sua alma, o seu momento, mas você não está recebendo a alegria que vem do Senhor. Sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero? Não preciso nem falar, né? Sabe o que eu quero? Alegria. Eu quero a alegria que vem do trono de Deus para a minha vida. Eu quero me alegrar independente da melodia. Irmão, o meu culto geralmente é uma montanha russa. Por que o meu culto é uma montanha russa? Vem o irmão Calinho com 422, aí a gente chora. Aí daqui a pouco vem o Rafael com o conjunto aqui com uma modernidade, uma vibração. Eu sou o primeiro! Eu sou o primeiro! Irmão, daqui um dia eu vou sair correndo aqui. Porque é a alegria do Senhor que invade a alma. E isso me basta. Eu vou repetir, isso basta para o meu coração. Eu não quero nada mais. Eu só quero o gozo do Espírito invadindo esta igreja e esta casa. E aí o tédio. Aí vamos inovando. E aí tem uma outra nova que eu ouvi esses dias. Acaba o sermão de domingo. O pastor vai para o escritório na segunda-feira com a sua comitiva, e aí há uma reunião, e a reunião é: qual vai ser o sermão do próximo domingo? Aí a diretoria senta, aí eles ficam lá debatendo qual é o tópico que será mais atrativo para o próximo domingo. Aí há uma votação, se falar sobre ansiedade é o tópico do momento, e tal, e autoajuda de cá e de lá, e vamos ver qual é o tópico. Aí eu ouvindo isso, eu falei assim, não é possível. Porque eu sou jovem, mas eu sou de uma geração que eu aprendi com os meus pais que você tem que buscar o coração de Deus. O que é que Deus quer falar? O que é que Deus quer ministrar para nós? O que é que Deus quer falar conosco hoje? Qual é a mensagem que Ele quer hoje? Qual é o que o Espírito quer dizer? O que o Espírito quer ministrar? Malaquias capítulo 1, versículo 1, oráculo do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. O que é oráculo? Oráculo são desejos de uma divindade. Oráculo é o coração de Deus. Então ministrar. Vocês que estão ministrando, vocês que estão pegando o microfone, vocês são oráculos de Deus. Vocês estão revelando o coração de Deus para a igreja. Então quando você ministra, quando você prega, você está falando o coração, o que Deus quer e deseja para nós. Aí no livro do profeta Malaquias, olha o que diz o texto, versículo 7 do capítulo 1. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que temos profanado? Aí vocês estão como que dizendo, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8. Vocês estão trazendo animais cegos para sacrificar. Era proibido levar animal cego ou coxo. E aí vocês estão trazendo animais coxo, enfermo. E vocês estão dizendo, não faz mal nenhum. Vocês apresentam e ainda pergunta, Deus, o Senhor tem se agradado de nós? O Senhor vai aceitar esta nossa oferta a ti? Ou seja, eles estavam oferecendo um animal aleijado, coxo, cego, quando o animal para o sacrifício tinha que estar em estado de perfeição. Isso se chama camelô. Adoração falsa. Ilegal. Já comprou aquele relógio, sabe? Lá da 25 de março em São Paulo, ou de Nova York? Aquela bolsa.
Uma vez eu fui para a África e um irmão africano chegou em mim e falou assim: Pastor Bruno, eu vou te dar um presente da África de marca. Aí ele me deu uma caixa com um lindo sapato. Eu cheguei da África e fui ministrar numa ilha aqui em Massachusetts chamada Martha's Vineyard, e eu estou ministrando, estou pregando, e naquela época eu era mais jovem, corria para lá e para cá, e aí de repente quando eu faço assim com o pé vai e o sapato fica. Aí quando eu olhei assim, eu falei: meu pai, eu já arrastei o sapato, pisei em cima e falei: daqui eu não saio. E aí preguei como eu prego hoje, preso, travado. E aí um irmão, ele viu o meu cenário, eu tentando esconder de todo mundo, ele viu, e aí quando ele foi me levar, porque é uma ilha, ele foi me levar na balsa, ele me deu $100 para me comprar um sapato. E eu saí arrastando assim, ó. E adoração camelô. O que é adoração camelô? É aquela adoração hipócrita e mecânica. É tudo protocolar. Repito, é tudo protocolar. Sabe o que é louvar? Escuta, olha para mim, começo a encerrar. Sabe o que é louvar? Louvar é invocar a presença de Deus. Quando começa o culto e os irmãos estão cantando o hino da harpa, os irmãos estão dizendo no íntimo: nós estamos invocando, ó Deus, a tua presença. Sabe o que é louvar? O louvar é quando nós entramos em um nível de adoração ao ponto que nós estamos dizendo: Deus, apareça, se revela a nós. Sabe o que significa a palavra música? A palavra música significa arte e ciência de combinações que agrade o ouvido. Música é isso. É o conjunto com as suas divisões de vozes, e aí o grupo musical e o teclado, eles estão combinando uma arte e uma ciência, combinando para agradar os nossos ouvidos. Verdade ou não? Aí quem entende fala assim: tá afinadinho, tá agradando o meu ouvido. Agora, quer a minha tradução? A minha tradução de louvor e música é arte e ciência de combinações que agrade os ouvidos. Temos que agradar os ouvidos do Pai. Aleluia. Posso repetir? Temos que agradar os ouvidos do Pai. Então cante bonito e vai encaixando tudo, porque eu amo isso. Vai encaixando. Você vai causar 2 efeitos, irmão Rafael, conjunto, irmãs e jovens e todo mundo. Vocês vão causar 2 efeitos. Primeiro efeito, vocês estão invocando a presença de Deus. Mas Deus, ele não está nem aí se você está afinado ou não. Deus não quer saber disso, até porque o serafim canta mais do que vocês. Ele não está nem aí. Vocês agradam o meu ouvido, os nossos ouvidos como igreja. Mas o mais importante é: Deus, apareça. Deus, apareça. Deus, apareça. Deus, apareça. Para encerrar, A. W. Tozer, ele disse assim: santo sem santidade é a tragédia do cristianismo. Eu vou falar com muita calma agora, porque eu quero que você volte para sua casa neste domingo à noite com essa palavra no seu coração. Sabe qual é a maior tragédia da igreja? A maior desgraça da igreja? Sabe o que é? Santos sem santidade. O irmão Rafael começou cantando sobre santidade e terminou cantando sobre santidade. E a pior desgraça que existe são homens dentro da igreja sem santidade. Por que razão? Porque a frustração começa a tomar conta do seu coração. Porque o tempo vai passando, aí você fala: mas não estou vendo diferença. Eu não estou vendo Deus fazer nada na minha vida. Quando, na verdade, as suas práticas diárias não condiz com venha. Faça alguma coisa em minha vida. Você quer que, de fato, Deus faça alguma coisa em sua vida? Diga: Deus,
eu quero me separar. Eu quero ser diferente. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero orar e o Senhor ouvir as minhas orações intercedendo por outra pessoa. Eu quero levantar as minhas mãos para o que está enfermo e Deus curar aquele que está enfermo. Eu quero sentir o gozo na melodia de uma canção. Eu quero sentir o gozo do Espírito na melodia de uma canção. Eu quero sentir o fluir do Teu Espírito Santo quando eu dobrar o joelho para orar e não sentir como se eu estivesse falando com a cadeira ou com a parede. Não, eu quero ter a certeza que Tu estás comigo. Eu quero. Porque a tragédia do cristianismo são as pessoas em cima do muro. Ele quer Deus, mas ele não quer se comprometer com Deus. Aí as coisas dão errado, aí ele pergunta, por que dá errado? Eu te digo por que está dando errado. Eu te digo por que o vazio na alma. Eu te digo por que da tristeza profunda. Porque não aprendeu a se comprometer. Porque não aprendeu a se alinhar com os preceitos de Deus e com os princípios de Deus. Quebra princípios que Deus quebra promessa. Não viva princípios que Deus ele não se responsabiliza com promessas. Viva quebrando princípios que Deus simplesmente, ele se retira, ele se afasta. Mas diga ao Espírito Santo, eu não quero esse evangelho superficial, essas doutrinas de demônios. Eu quero a tua lei, como ela é. Eu quero a verdade absoluta do teu evangelho. Eu não quero o cristianismo pela metade, porque cristianismo pela metade, ele é anêmico. Ele não é efetivo, ele não sara as feridas. O que nós temos hoje, sabe o que é, gente? É um monte de pessoas com feridas abertas. Sabe o que é feridas abertas? São aquelas coisas que nunca cicatrizam. Não sara porque está aberto. Dá um cutucão, dói. Lembrar, dói. Falar, dói. Citar o nome, dói. Não fala daquele ano não, porque dói. Não fala disso porque dói. São feridas abertas. Essa semana alguém chegou em mim e falou assim, pastor Bruno, foi o Lincoln. Bruno, e aquele assunto lá? O que virou aquilo? Eu disse, Lincoln, está tudo resolvido. Ele falou, mas como assim tudo resolvido? Cicatrizou. Eu nem lembro mais. Não quero nem saber. Estou caminhando. Ele falou, é isso daí. Ei, o evangelho hoje quer cicatrizar essas feridas suas. Eu vou repetir, o evangelho quer cicatrizar as suas feridas. Porque o evangelho, ele é transformado. Eu vou repetir, o evangelho, ele é transformado. Se o evangelho não transforma, eu estou fora. Eu estou fora. Ei, olha para mim. Sem soberba, tá? Por favor, me entenda. Eu sou americano. Minha família toda americana. Eu falo inglês desde a infância. Eu vou caçar um serviço, ganhar dinheiro. E eu tenho certeza que eu e a Joyce, nós ganharíamos muito dinheiro nessa terra. Mas eu não estou aqui por causa disso. Eu estou aqui porque eu creio no poder do evangelho. Ele é transformador. Ei, o evangelho vai transformar a tua casa, rapaz. O evangelho vai cicatrizar as suas feridas. O evangelho vai apagar as chamas dos traumas. O evangelho te dá um travesseiro chamado paz. Você vai colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, eu tenho paz. Porque essa paz
não é do mundo. Essa paz é dele. Se o evangelho não for transformador, escolha outro pastor no meu lugar. Agora, se você quer ficar brincando de mundo, eu te digo, continua dormindo no travesseiro do tormento. A única coisa que eu posso dizer para você é, eu vou orar para Deus ter misericórdia de você. Mas eu creio no evangelho transformar. Tem decadência, mas aqui nesse púlpito tem renovação da palavra de Deus. Alguém me ofendeu essa semana e disse assim: pastor Bruno, ele é muito moderno. Eu sou sim, eu uso gel, meu sapato é brilhoso, a igreja tem olha aqui, bonito, olha meu microfone. Eu sou moderno, mas eu sou tão antigo que a minha raiz vem de um homem da Galileia chamado Jesus Cristo de Nazaré. Fica de pé, fica de pé. Receba a transformação da parte de Deus agora. Receba a transformação da parte de Deus agora. Sentado aí, ou em pé, aonde você está, apresenta a eles os seus traumas, os seus dilemas, que você não consegue esquecer. Joga nos pés da cruz agora. Joga. Camila, o meu hino do ano, tudo entregarei. Fecha os teus olhos. Eu comecei o ano com este hino e tem me custado muito caro, mas é porque eu creio nele. Deus, o Senhor está exigindo tudo de nós. E nesses próximos domingos eu quero te pedir, ó Pai, os corações que precisam ouvir essas verdades, tragam eles aqui dentro. E que haja uma transformação em nosso meio. Revela a tua presença em nosso meio. As feridas abertas, ó Pai, cicatriza ela agora. Batiza com o teu Espírito Santo agora. Santos sem santidades, converta-os agora. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço um renovo espiritual a pessoas aqui agora.